Colleagues and friends, welcome to our Colegas, special amigos, video amigas, sejam bem-vindos à of nossa our sessão profession. especial de resumo para a nossa Interpretation is profissão. A available in English, interpretação Spanish, disponível para and feel free to espanhol, choose inglês e your preferred português, e language vocês podem escolher seu from the idioma de bottom of preferência na the keyboard. parte inferior da tela We do Zoom. organize this Organizamos session because we essa firmly sessão believe pois the nós critical role as a acreditamos professionals play fortemente in no papel crítico que os action profissionais da saúde shaping lutando em policies on contra our planet. do aquecimento Today's events global e reflect também this para ajudar a ação perspective global para isso. Hoje from the teremos Lancet Countdown apresentações colleagues. dos In a colegas do Lancet high-level panel Countdown com discussion um with painel global com uma leaders discussão on de the alto nível urgent com need for lideranças sustainable, globais resilient health systems and the que powerful influence oferecerão that informação professionals can bring sobre to como os solving profissionais da most saúde podem persistent ajudar. E crises também in society. teremos vozes muito I urge you confiadas na not to sociedade. hesitate and fire Por away your favor, questions fiquem for à our speakers vontade para using the fazerem Q&A box perguntas anytime usando during this session. o, a opção Without de further perguntas e ado, respostas it is durante a my sessão. pleasure to Então, sem introduce mais our first demora, speaker, gostaria de apresentar nossos Maria primeiros Olawanda, apresentadores. Climate Change Maria Health Research Olawanda, Fellow at the ela é Lancet Fellow de Countdown Mudança on Health Climática and Climate no Change. Lancet Countdown. Maria, the floor is yours. Maria, pode falar. Thank you so much, Lou Jane, and thank you so much to Obrigada Climate Without e Harm team for having também me today. agradeço I pela just organização e shared my por terem slides, me and aqui Lou hoje. Jane, if you can Vou see me dividir aí a thumbs up meus or a nod, let me know slides. that it's Consegue Yes, me full ouvir, slides. ouvir e ver bem? perfect. Perfeito. Well, then I'll jump right in. As Então, mentioned, I work at the como Lancet Countdown foi on mencionado, eu climate change, trabalho and today I'll be talking na about the most Lancet recent report Countdown em mudança that just climática e também released around em the end of October. pesquisa em saúde. Então, hoje apresentarei uns As a slides brief que foram introduction to the apresentados em Lancet outubro, Countdown, com uma I'll mention that breve we began producing apresentação. indicator Direi que reports back in continuamos produzindo 2016, which indicadores. is Nós also the começamos em year that the Paris 2016, Agreement entered também into force. foi o We were ano em established as que a o Acordo de monitoring Paris system começou to a track ser progress made on efetivo. reaching the Paris Começamos Agreement a goals, medir mainly os targeting staying objetivos well do below 2 Acordo degrees de Celsius, Paris. but ideally below 1.5 degrees A Celsius. ideia era So não this year's atingir report marks 1,5 9 years, graus our ninth Celsius. indicator Então, report, logo de and nove while anos, we nove monitored progress, publicações we monitorando o also progresso even também, ended up monitoring the growing nós impacts of climate finalmente change on health and estamos economic medindo progress. também So o over the last impacto 9 do years, aquecimento global we've na aimed to saúde. Nos track the últimos relationships anos, between climate nós change and health estivemos quite eh, holistically. As healthcare vendo professionals, o we are the efeito only da ones mudança that climática na gets what saúde de happens uma maneira inside and holística. outside of the Muito healthcare importante setting saber o que really defines acontece well-being in health fora e overall. dentro We now das have over instalações 55 de indicators prestação de across a saúde. variety of disciplines. And this Temos simple graphic muitos just outlines our colaboradores em muitas approach. disciplinas, In the e aí center, nesse you can see gráfico the podemos purple ver area o showing all the enfoque na impacts of climate parte change. So the things we lilás, might os think of impactos na most saúde da mudança frequently, climática. Nós whether it's heat pensamos exposure or que infectious diseases. também tem a And ver then com below this, we a have exposição a two blue circles doenças, representing, calor. Depois excuse me, temos two blue circles outros representing our two most círculos common ways of responding to these health azuis, impacts. considerando On the as left, we have health respostas que adaptation, podem representing how ser we respond, how oferecidas, we increase our resilience and respostas preparedness para aumentar a as systems resiliência, a in order preparação, to a be ready adaptação for de these sistemas impacts of para climate poder change. nos And on the preparar right, we have the health perante outcomes and aqueles mitigation. efeitos da mudança climática. E depois Mitigation temos is as really focused mitigações. A on driving mitigação down the se harmful foca emissions that are nas causing climate change. diminuição das And we also know the emissões many health dos benefits gases that de come efeito with these actions. estufa e também os benefícios Crucially, daquelas surrounding all of this ações. in red E, is the finalmente, economic em and vermelho, political temos context, o contexto which is a político crucial e component, econômico, as um any action componente or decision making fundamental, is pois really todas as oriented decisões finance and in e political will. ações têm a ver com Of course, financiamento e working mundo across so many político. Também disciplines and trabalhamos com areas requires a diversas áreas, multidisciplinary team. disciplinas, Our temos uma 2025 equipe report included multidisciplinar. input from O 128 relatório experts do all ano around the world passado incluiu from 71 87 global colaboradores institutions. This do includes mundo medical inteiro, doctors, nurses, incluindo epidemiologists, doutores, engineers, enfermeiras, experts in social tecnologistas, sciences, engenheiros, agriculture, etc. And together, sociólogos, me and etc. Em 123 of my conjunto, colleagues have temos prepared the most aí recent report
preparado o relatório mais recente, que é a avaliação mais completa sobre as relações entre mudança climática e saúde até o momento. Eu gostaria de apresentar alguns achados fundamentais. Algumas mensagens importantes. Primeiro, que as demoras nas ações para poder evitar a mudança climática está significando que mais vidas, mais estilos de vida estão sendo afetados. E, pois, também há sistemas de poder fazer frente a isso que não estão sendo implementados. Muitos desses problemas vêm do calor. E, com certeza, todo mundo já experimentou alguma onda de calor, mas no 2020, uma pessoa no mundo experimentou em média 19 dias de calor e 84% desses dias foram especificamente devido à mudança climática, significando que uns 60% desses dias não teriam acontecido sem a mudança climática. Então, há mudanças e também situações muito diferentes dependendo da região global, e muitas dessas pessoas também estão em perigo devido a outras situações, pois não há medidas de adaptação para proteger as pessoas. A exposição ao calor também afeta as pessoas de diversas maneiras. Pode haver um choque de calor e também pode causar a morte. Então, logo daquela avaliação muito detalhada sobre as mortes causadas pelo calor, podemos ver que temos 546 mil mortes anualmente devido ao calor e uma morte por minuto durante o ano inteiro devido à exposição ao calor. E os grupos mais afetados são os idosos, as crianças ou pessoas que têm doenças, podem ter também um risco aumentado. E também todas as pessoas podem ser afetadas no referente aos padrões de chuva, que também são afetados pela mudança climática, e considerando o gráfico que está aqui, temos também que a disseminação de doenças infecciosas ou doenças como a dengue e outras doenças transmitidas por mosquitos também tem aumentado. Também há infecções causadas por parasitas e outras doenças como a malária e a dengue, como eu já indiquei, aumentam no mundo. No ano passado, houve 7,6 milhões de casos de dengue que foram reportados à OMS, um aumento dramático. Então, a disseminação dessas doenças está aumentando e ainda está sendo estudada a o potencial de transmissão dessas doenças se a temperatura continuar aumentando. Desculpa. Conseguem ver minha apresentação? Perfeito. Então, passando para outra parte, vendo os danos à saúde que vem e também o tipo de ações que estão sendo tomadas para poder fazer frente à mudança climática, podemos ver a queima persistente de combustíveis fósseis sendo um dos principais fatores da mudança climática. Além disso, a queima desses combustíveis faz com que o ar respirado não seja seguro para as pessoas. Em 2022, a queima de combustíveis fósseis como o carvão e gás resultou em 2,5 milhões de mortes associadas à qualidade do ar. Essas são mortes que poderiam ter sido evitadas somente deixando de queimar combustíveis fósseis. Muitas pessoas ao redor do mundo
que também baseiam seu sistema de energia nos combustíveis fósseis, biomassa. Vimos também uma amostra de 65 países, onde houve 2,3 milhões de mortes evitáveis em 2022. Então, também deixar de queimar combustíveis fósseis em muitas casas evitaria muitas outras mortes. Não tenho muito tempo para oferecer detalhes sobre os indicadores achados, mas aqui aparece um gráfico e todas as linhas aparecem aí, são importantes, mas a mudança de cor é o mais importante. São os indicadores relacionados aos perigos para a saúde. O vermelho representa o maior risco à saúde. A maior parte dos indicadores estão passando para o vermelho. E aqueles que têm um ponto branco são um dano recorde para a saúde. Muitos outros indicadores estão indo na direção incorreta. E, embora com aqueles riscos que estão aumentando dramaticamente, vemos que ações de grande porte que estão acontecendo, há muitos governos que estão agindo. E a segunda mensagem aqui é que também acontece um retrocesso em muitas áreas, que também origina riscos, também deixa a adaptação muito mais desafiadora, pois temos um aumento constantemente na temperatura global. Aqui aparecem as áreas que têm mais responsabilidade na emissão de gases de efeito estufa. O suministro energético é o maior contribuidor e temos aí que continua uma grande parcela da energia, pois ela vem dos combustíveis fósseis. Durante a pandemia, as emissões relacionadas à energia e ao uso de combustíveis fósseis começaram a aumentar novamente, e durante a transição para renováveis limpos, vemos energia que pode vir do ar, do sol, etc., mas é somente 13% da energia global. O desenvolvimento humano e o índice de desenvolvimento humano também está muito ligado a essa situação de uso de combustíveis fósseis, combustíveis renováveis. Países com um alto índice de desenvolvimento humano têm a maior percentagem de renováveis em comparação com países de baixo desenvolvimento humano, que têm a menor proporção de energia renovável. Embora tendo muitos recursos disponíveis, a transferência tecnológica não permite, se ela não existe, não permite o uso de energias renováveis e a desigualdade continua. Também vemos que os governos continuam oferecendo subsídios para o uso de combustíveis fósseis na casa de bilhões de dólares, o que faz com que fique mais difícil passar para os combustíveis dos combustíveis fósseis para as fontes renováveis de energia. Para poder obter aí uma visão do uso do carvão, a maior parte dos países analisados oferecem grandes subsídios também a combustíveis fósseis.
Isso não parece muito, mas um problema de saúde. Em 2023, 72 dos países analisados tinham um preço do carvão neto negativo. Então, isso significa que eles estão oferecendo mais financiamento para os combustíveis fósseis de carvão em comparação com seus sistemas de saúde. And these billions of dollars could perhaps be better spent on actions that support health rather than hurt it. These two slides are just a glimpse Aqui of the temos scale of the outro problem. indicador para While poder red ver lines o represent what's tamanho broken, do we problema. urgently need a response large Nós enough to precisamos match the size of the também problem. ações grandes para poder fazer frente à situação. Então, As I vendo, mentioned earlier, many nós vemos countries o are oposto. Muitos reducing their países emissions estão and priorities. reduzindo And just seus one year compromissos, ago, we witnessed a ambições, dramatic drop in para discussion of health and poder climate agir change contra a expectations. mudança climática, One considerando might os argue objetivos that das this Nações decrease in Unidas. ambition from Nós national governments poderíamos is taking dizer some que pressure essa off private situação entities. Regardless of acontece whether devido à it's pressão das we track pressure, empresas. and what we Mas mesmo see is assim, that 100 a gente large oil continua companies analisando are increasing their o que production. acontece e vemos, Each year e for a the past gente vê 4 também years, um the aumento strategies of these nas 100 companies emissões. have As increased their estratégias share of greenhouse gas das emissions. empresas And as of que March of trabalham this com year, combustíveis their fósseis emissions would be nearly 3 têm um times the level aumento of emissions that would keep us within that na Paris produção, venda e Paris também Agreement. emissão de gases de efeito estufa. This is a pretty daunting picture, one could say. É uma Making it hard imagem and contending muito with forte. pushing us in the wrong direction. Vemos aí que há However, muitas climate pessoas, change organizações que offers a estão indo lifeline na to direção millions around the contrária. world. Mas a In mudança some ways, we're climática lucky e as because ações climate change ligadas a isso solutions, oferecem they're not simple. soluções, While there's still much to learn, we uma know possibilidade de enough. vida para muitas We know pessoas more than enough no mundo. to Nós act, sabemos to act urgently, bastante que é necessário and agir in cases where agora, this action is already agir happening, de maneira we're already intensa. reaping the benefits. E In some ações que areas, estão there's been a rendendo decrease in the use of fossil benefícios. fuels, largely decrease in rich countries and Houve uma diminuição no uso do carvão nos países desenvolvidos. Isso quer dizer que o ar fica mais limpo e isso também evita 160 mil mortes anualmente, somente fazendo essa pequena mudança de deixar de usar o carvão. É um benefício imediato para a qualidade de vida do ar e também é uma medida que salva vidas. A parte dos benefícios de longo prazo na diminuição das emissões, também podemos eliminar doenças no futuro. E mesmo tendo governos que estão tomando passos na direção contrária, há outros que não estão liderando. Está considerado para o futuro que 97%, que uma alta proporção dos seres humanos irá habitar em cidades no futuro. E é muito complexo ver que 97% das cidades 97% das cidades estão tomando passos, ações para poder mudar a situação. Também temos as emissões e perigos no setor de saúde, que ele representa 16% das emissões de gases de efeito estufa. E também temos que eles têm dificuldade quando têm que atender pacientes devido à mudança climática, mas ao mesmo tempo estão criando ações para reduzir as emissões, para proteger os pacientes, as pessoas agora e no presente. Também a empresa ha reduzido suas emissões em 16%. Eu sei que meus colegas vão oferecer mais informação daqui a pouco, mas o setor de saúde é um dos setores mais poderosos e confiáveis
no mundo que podem liderar no referente ao que podemos fazer além dos objetivos nacionais das Nações Unidas. Os profissionais da saúde estão na liderança. Estamos vendo que há riscos impressionantes devido à mudança climática, mas a recompensa da mudança da ação contra o aquecimento global significará maior bem-estar, maior proteção, e é o momento para que todo o mundo possa agir, e também eu espero o que os meus colegas vão dizer daqui a pouco nesse painel tão interessante. Eu agradeço pela atenção e também pela possibilidade de poder dividir essa informação com vocês. E agora continuamos com a agenda. Obrigada, Maria, por aquela apresentação tão detalhada. E para poder apresentar em detalhe e sobre os indicadores do relatório. Há algumas perguntas que vêm dos nossos participantes, e antes de passar para a discussão do painel, gostaríamos de dividir um vídeo do professor Nick Watts, o diretor do Centro para a Medicina Sustentável na Universidade Nacional da Singapura, Jonglus, da Escola de Medicina. E nesse vídeo, o professor apresentará alguns achados importantes sobre o sistema de saúde. Ele não pode estar conosco hoje, mas ele enviou um vídeo. Vamos ouvir. Oi, amigos, amigas. Agradeço por terem me aqui. Eu peço desculpas por não estar ao vivo. E vamos ver um pouco de informação sobre o Lancet Countdown e também sobre o que aprendemos. Houve muitas mudanças desde que eu participei anteriormente no Countdown. Também muito do mundo não é o mesmo. O segundo é que temos um painel ótimo aqui. Temos pouco tempo, então, pois, também sabemos que há pessoas que querem perguntar, os profissionais de saúde estão trabalhando muito. Então, Maria já apresentou os achados principais no Countdown. E sabemos que o mundo continua sendo quase o mesmo. E claramente temos os problemas com as ondas de calor e também a saúde. Isso representa trilhões de dólares devido à perda em produtividade devido às ondas de calor em comparação com outros anos. O que continua sendo o mesmo é que esses números continuam sendo assustadores. O que mudou é que estão mais assustadores que antes. O que tem mudado, e honestamente eu penso que o sistema sanitário do mundo tem acordado. Às vezes dizemos, vamos nos focar na saúde pública, nos determinantes maiores, isso é bom, mas também é necessário lembrar que os sistemas sanitários são infraestruturas enormes que têm orçamentos de bilhões de dólares e estão presentes em todo lugar, em toda cidade, povo, e também oferecem postos de trabalho. Por exemplo, no Reino Unido, existe infraestrutura e instituições em todo o povo, em toda a cidade. Desde 2020,
houve um grande aumento na participação. Isso apareceu no countdown. É muito bom ver quando há aumento da participação do setor de saúde. Também 85% dos participantes que implementaram planos de ação climática estão oferecendo também assessoria climática ao setor de saúde e parece, mesmo não sendo um 100% de, mesmo não tendo uma abrangência do 100%, isso significa que os sistemas sanitários do mundo estão oferecendo esse conhecimento sobre a mudança climática. Isso é muito positivo. O plano de ação de Belém, publicado pela OMS, faz pouco tempo no Brasil, estabeleceu intervenções muito claras que os países poderiam tomar. Vimos também 300 milhões de dólares que chegaram para apoiar a adaptação e a mitigação climática. Isso claramente não é suficiente. A gente pensa que deveria ser 22 bilhões de dólares daqui até 2035 para poder lidar com a adaptação. Mas esse montante é bem melhor em comparação com o que tínhamos anteriormente. Pois agora também temos que apoiar os sistemas sanitários. As emissões no setor sanitário têm diminuído desde 2022, um 4,2%. Entre 2021 a 2022 foi de um 12%. É necessário lembrar que para a maior parte foi devido à Covid. Uma diminuição na despesa hospitalar logo da pandemia, mas mesmo assim são bons números. Internacionalmente, podemos ver essa situação na Singapura, que foi um 7% a diminuição das emissões. Atualmente, não posso ver o indicador para 2025, porém, eu também estou vendo aqui que há um aumento da participação, da ação dos ministérios da saúde, dos grupos de especialistas que não estão nas universidades nem em ONGs, mas pessoas que estão dentro dos governos, Ministério da Saúde, na Austrália, Reino Unido, Singapura, Fiji, Brasil. É um panorama completamente diferente comparado a onde estávamos antes. Temos avaliações de qualidade, da pegada de CO2, temperatura. Também aumentaram, agora há mais indicadores, há mais sistemas que estão levando muito a sério o que está havendo atualmente. É um pequeno exército de pessoas participando ativamente aí. Pode ser que, por exemplo, eu acordei hoje e revisando as estatísticas e eu fiquei impressionado, pois os profissionais da saúde estão acordando, pois eu estava um pouco deprimido vendo que as coisas não estavam muito bem. Mas mesmo assim, eu prefiro ser otimista e com essas estatísticas eu fico muito feliz. Tenha uma ótima sessão. Então, agradecemos sua mensagem, pelo seu otimismo. Temos muitas perguntas sobre dados, indicadores. Iremos subir o link para o relatório. Vamos deixá-lo no chat. Aí poderão ver mais informação, dados específicos sobre regiões específicas. Então, por favor, continuem deixando suas perguntas e vamos tentar responder a maior parte possível das respostas. Agora passaremos para a discussão do painel.
pedirei para nossos participantes para ligarem suas câmeras para poder começar a conversar. Primeiro temos o senhor Jim Campbell, que é diretor do pessoal sanitário da OMS. Também temos a Jacqueline Kitulo, presidente da Associação Médica Mundial, o Dr. Raj Shankar Ghosh, membro da Fundação de Saúde Pública da Índia, a Manchari Samyangan Kalibut, presidente da Federação de Estudantes de Farmácia, Dorian Camacho Rodrigues, também da Faculdade de Enfermagem da Colômbia e também da Aliança de Enfermeiros e Enfermeiras. Sejam bem-vindos, bem-vindas e, desde sua perspectiva, quais são os impactos da mudança climática sobre os trabalhadores de saúde? Como eles podem ficar mais resilientes? Muito obrigado, Lujen. Bom dia, boa tarde para todos os participantes. É ótimo estar aí num painel com trabalhadores de saúde, enfermagem. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Ouvimos a Maria com o resumo do Lancet Countdown e a publicação completa disponível com mais detalhe. Sabemos que todas as situações complexas no mundo têm atingido recordes e não são coisas temporais, são coisas que acontecem sempre, criam estresse para os governos, a saúde pública, os sistemas sanitários. Também é necessário entrar em mais detalhe, conhecer mais sobre aquelas análises para poder entender as ameaças sobre as cadeias de suprimento, infraestruturas físicas. Estamos vendo que há instituições, nações que estão sumindo devido àqueles choques climáticos também. A força de trabalho tem grandes problemas com estresse, a ansiedade, mesmo depois da Covid, deve continuar lidando também com outros fatores externos. E quando a saúde física e mental deles está em risco. E é necessário analisar essa situação de uma maneira mais ampla, pois são determinantes transversais da saúde, que estão afetando a capacidade sanitária no mundo. Isso é como o marco dessa conversa toda, desde a perspectiva das oportunidades, e ter um compromisso intersetorial. É necessário voltar a um pensamento básico. Também muito importante considerar essa situação desde a perspectiva da saúde pública, da saúde global. Globalmente, desde a lente da saúde, são problemas que devem ser abordados pelos grupos, pelas organizações de saúde, estudantes, participantes, pois é necessário entender que os serviços públicos de saúde são extremamente necessários e também muito importante que todas as pessoas trabalhando nessa área devem entender muito bem o papel que devem ter, a atividade que devem fazer, pois temos aquela situação complexa do aumento das doenças infecciosas devido
à mudança climática e também sabemos que isso vai criar impactos nos sistemas de saúde. Houve também diversas situações durante e logo da Covid, recebendo fundos que melhoraram um pouco a saúde, os sistemas de saúde públicos, mas atualmente precisamos também apoiar os trabalhadores, nos sistemas de saúde. Sabemos, o Lancet Countdown mencionou também isso, que a educação é absolutamente necessária para os sistemas de saúde, os trabalhadores de saúde. Agora é necessário passar da saúde para trabalhadores empoderados que possam mudar o comportamento dos sistemas de saúde. Isso também é uma responsabilidade dos governos, dos empregadores. Se vamos educar os trabalhadores de saúde e se eles trabalharem em setores sem ferramentas, ou, por exemplo, sem colegas que não vão ser de ajuda, significa que não haverá uma melhora no sistema de saúde nem na ação perante a mudança climática. Então, é necessário garantir que o governo está educando, está investindo de maneira adequada para que também o sistema de saúde possam ter boas consequências, um benefício. E também nós sabemos que os trabalhadores de saúde são um dos profissionais mais confiados, né, internacionalmente, pelas comunidades, pelas famílias, em termos também das ações mitigadoras que eles poderiam fazer, mas é necessário garantir que não podemos continuar colocando mais responsabilidades, tarefas nesses trabalhadores sem ferramentas adequadas. É necessário oferecer benefícios com salários adequados às habilidades desses trabalhadores, para assim poder trabalhar mais sobre resiliência. Como usamos ferramentas digitais para poder ajudá-los nos trabalhos? Também é importante. Muito obrigado. Ótimos comentários. Agradecemos por nos lembrar da importância da colaboração intersetorial. Não somente devemos nos focar na resiliência, mas também em criar ambientes seguros para poder trabalhar. Muito obrigado, Jim. Jackie, se pudesse salientar se pudesse frisar um pouco sobre os desafios que oferece a mudança climática aos trabalhadores de saúde. Muito obrigada. Eu agradeço também à equipe de Healthcare Without Harm pela oportunidade de estar aqui nesse ótimo painel. Como foi indicado pelos colegas, e eu agradeço também o relatório. Mas voltando aos impactos da mudança climática sobre o sistema de saúde, e isso está muito claro também ouvindo os colegas, sabemos que isso tudo está provocando muito estresse nos sistemas de saúde e há algumas áreas que eu gostaria de analisar. Primeiro, o aumento da necessidade dos nossos pacientes. Estamos vendo doenças ligadas
as ondas de calor, doenças infecciosas, respiratórias, surtos de doenças infecciosas, problemas como malnutrição, falta de acesso à água potável, também saúde dental, temos a saúde mental, depressão, ansiedade e o que é chamado agora como um luto ecológico. Então, temos um aumento da pressão sobre os trabalhadores de saúde. Houve também problemas com infraestruturas de saúde, e eu penso que ninguém no mundo poderia dizer que tem uma infraestrutura absolutamente resiliente. Também há entornos muito estressantes, complicados para os trabalhadores de saúde mundialmente. O último evento da mudança climática na Jamaica, com os furacões que destruíram a infraestrutura nacional de saúde e outra infraestrutura, e estamos vendo que há efeitos graves. Também há um aumento no investimento, nas despesas, para poder oferecer resiliência ou resposta aos desastres. Estamos vendo também o desafio de ter essas situações, e agora é necessário ter uma preparação maior para esse tipo de emergências climáticas. Então, qual é o papel dos trabalhadores da saúde? Muitos de nós já falamos sobre isso e temos um papel único, indispensável, que tem a ver com a experiência, com a confiança que a população tem na gente. Somos testemunhas de primeira linha, estamos vendo diariamente os efeitos da mudança climática na saúde das pessoas. E também faz com que os médicos virem profissionais muito relevantes. Quando a Maria falou sobre a dengue, quando eu estava estudando medicina, a dengue era um tema, uma situação que acontecia somente no Sudeste Asiático, depois passou para a África e agora passou para outras regiões do mundo. Então, somos autoridades que temos uma responsabilidade ética, pois somos obrigados a priorizar o bem-estar dos pacientes devido à Declaração de Genebra. É necessário ter uma prática médica sustentável, amigável com o meio ambiente. São responsabilidades que os profissionais da saúde têm no processo para apoiar sistemas de saúde resilientes. Também podemos ser catalisadores, educando os pacientes, as comunidades, defendendo políticas positivas, práticas sustentáveis e também liderando o centro de preparação. E o que o Jim mencionou, estamos aumentando o trabalho que os trabalhadores de saúde têm, mas eu penso também que muitas dessas situações são uma responsabilidade ética, que finalmente significa que podemos melhorar a saúde atualmente. Há muitas coisas, por exemplo, o transporte ativo de energia limpa, outras situações e ações que oferecem um benefício imediato à saúde, que também a construção de sistemas sanitários resilientes é importante. Muito obrigada, Jaqueline, por salientar nossa responsabilidade, o dever ético dos profissionais da saúde sobre, primeiro, não fazer dano e também sobre a participação em sistemas resilientes de saúde. Rash, se pudéssemos passar agora com você. Você trabalha na Fundação
de saúde pública da Índia, que tem criado muitos planos, tem muita experiência em mudança climática, sistemas de saúde resilientes. Muito obrigado. Um grande oi desde a Índia. Eu represento a Fundação de Saúde Pública da Índia. E eu gostaria de usar a oportunidade para agradecer a a equipe inteira pela organização desse webinário, pela discussão, pois Health Without Harm é um parceiro para a Fundação de Saúde Pública da Índia. Então, o exemplo que eu trago hoje é um hospital da nossa rede Health. A rede Health é a plataforma líder na Índia, faz parte da rede de hospitais verdes. Nós temos muitos exemplos de sucesso de grandes hospitais na Índia. Mas, especificamente, hoje vamos falar sobre um hospital que tem mais de 100 anos de antiguidade, num povo muito antigo da Índia, que teve dificuldades na sustentabilidade ambiental. Esse hospital é chamado Lombard Missionary Hospital, está num pequeno povo, o Dipi, no sul da Índia. Antes de falar sobre o Lombard Missionary Hospital, gostaria de indicar como é a nossa rede Health de hospitais. Nós temos mais de 150 hospitais que são parceiros, estão comprometidos com a resiliência ambiental e medimos o desempenho com 4 parâmetros. E primeiro tem a ver com a eficiência. Na eficiência, quando os serviços de saúde são oferecidos. O segundo tem a ver com a igualdade na prestação de saúde, considerando a população vulnerável. Temos também o retorno econômico, considerando o investimento feito. E, finalmente, temos os aspectos éticos, considerando a habilidade para construir confiança nas comunidades onde prestam serviços de saúde. O Hospital Lombard Missionary Hospital é um hospital que tem 100 anos de antiguidade e o principal desafio desse hospital nos últimos anos tem a ver com ter água segura, água limpa para os pacientes e para as operações diárias. A parte desse problema, o hospital tinha poucos fundos, pois não tinha muitos recursos financeiros, e a infraestrutura também era bastante velha e não tinha sido construída infraestrutura nova. Então, houve uma identificação de soluções locais para esses problemas. O que eles fizeram foram 6 atividades. Primeiro, melhoraram 8 poços. Tiraram sedimentos, fizeram também uma melhora estrutural para poder ter melhor água. Depois, também, eles construíram sistemas de coleta de água de chuva em todos os prédios principais, no hospital, na escola de enfermagem, na faculdade de paramédicos, no auditório. E o terceiro é que também eles fizeram atividades, fizeram instalação de infraestrutura que poupava água, educaram a comunidade também, incluindo o uso de torneiras que poupavam água, também o uso de
vasos sanitários com uma descarga reduzida. De 6 litros, passaram para 3 litros. O outro que fizeram foi reutilizar as águas residuais tratadas para poder regar jardins, lavar veículos e limpeza. E também houve uma supervisão rotineira, usando também medidores de fluxo e também usando diversas cores para os canos, para poder identificar a água tratada e a água limpa. E Healthcare Without Harm ofereceu treinamento, capacidades, em conhecimentos, em ação para o pessoal de saúde. Isso significou uma redução na pegada do uso de água da torneira, através da reutilização da água usada e também integrando a água de chuva. Assim, foi conseguido um suministro confiável da água durante o ano inteiro, inclusive durante os meses de seca. Também houve uma melhora na qualidade de água através de manutenção de tanques, poços, sistemas de filtragem. Houve também 100% de eliminação da compra de água externa com uma poupança de $1.000 anuais. Também eles conseguiram melhorar a resiliência climática institucional e também a gestão ambiental, colocando em prática aquelas capacidades, soluções. O que nós aprendemos e que também passaram para outros hospitais da rede, que a liderança é muito importante. É necessário ter líderes muito robustos nos hospitais para poder fazer essas mudanças. Também com soluções locais, com intervenções de baixo custo, que têm um alto impacto e também têm um alto retorno também. Então, o que fizemos com outros hospitais da rede é começarem com soluções simples, que não esperem também mudar tudo, e também muito importante integrar também a melhor da infraestrutura, também falar com as pessoas que estão dentro dos hospitais, os trabalhadores, os beneficiários. Muito importante também fazer documentação dos projetos e com o apoio de Health Without Harm, com outras organizações da Índia, estamos fazendo um compêndio de documentos que não será compartilhado somente com hospitais da Índia, mas com hospitais do Sudeste Asiático. No ano passado, a oficina do Sudeste Asiático reconheceu o nosso hospital pelo desempenho na tomada de decisões locais para poder fazer mudanças locais, considerando intervenções de baixo custo para satisfazer as demandas que o hospital tinha no referente ao suministro de água limpa. Muito obrigado, Raj. Parabéns pelo trabalho feito, pois a mudança é possível sim com soluções de baixo custo e alto impacto. Então, sabemos que esse hospital é antigo e conseguiu construir um sistema resiliente. A mudança é possível. Muito obrigado, Raj. Então, Manchari, desde sua perspectiva, como podemos oferecer aos profissionais da saúde, estudantes, sobre como é possível trabalhar com a mudança climática no sistema de saúde, isso também o que acontece com as pessoas jovens. Obrigado pela pergunta. Meu nome é Manchari, presidente da Federação Internacional de Estudantes de Farmácia.
e temos mais de 70 anos de antiguidade. Para poder oferecer um pouco mais de informação sobre o que fazemos, representamos milhares de estudantes de farmácia. Eu gostaria de oferecer um pouco de informação sobre minha história aqui. A organização, junto com um grande número de estudantes formados, trabalhamos em ações em 100 países e os estudantes, jovens profissionais vêm de todas as partes do mundo, aldeias, províncias, de todo lugar que vocês possam imaginar. Os estudantes estudam em faculdades, em instituições muito conhecidas e ajudam povos e cidades inteiras. Também temos a situação, as consequências da mudança climática. Nós claramente também estamos em lugares em onde temos muitas consequências. Temos também situações de refugiados climáticos e na minha experiência, quando eu comecei a trabalhar num grupo de trabalho para poder contribuir à redução de produtos químicos para evitar a poluição. Uma das coisas que eu percebi durante esse trabalho é que a indústria farmacêutica não estava presente e, de acordo com o relatório Lancet, conhecemos que a pegada dos hospitais equivale a 4,5% das emissões totais. Então, dessa pergunta particular, se a gente não participar na conversação, não temos a possibilidade de administrar todas essas situações, qual será o próximo passo? Pois se a gente não estiver participando, não poderemos, a gente não vai poder contribuir, pois parte da federação vai acabar na indústria farmacêutica, como é meu caso. Então, essa é uma das perguntas que eu gostaria de deixar. Como podemos aumentar a participação dos setores corretos para que possam participar da conversa, das discussões, como trabalhar de maneira intersetorial, não somente com o setor de saúde, mas com aqueles que estão contribuindo à mudança climática, as emissões globais. E temos também que internacionalmente países, povos que não contribuem muito com as emissões estão recebendo a maior parte das consequências. É muito frustrante ouvir que, devido às ondas de calor, que significam 500 mil mortes anualmente, e a federação onde participo tem a mesma quantidade de pessoas que já têm morto. É um número que causa frustração, porque você não sabe quando você vai fazer parte desse número. Então, a mesma quantidade de pessoas morreu devido a ondas de calor é a quantidade de pessoas que participam da minha federação. Então, é muito importante também oferecer o que a gente está fazendo na federação. A gente tem quase 600 mil membros e temos também que aumentam as taxas de fertilidade. Em 2020, a gente participou também na Organização Mundial de Mudança Climática e também foram implementados
medições, monitoramento da poluição e também, como foi mencionado, as pessoas estão lutando politicamente por respirar. Então, isso deve ser abordado, pois, como estudantes, dentro do sistema, não podemos fazer muitas mudanças, mas vocês que estão em postos que podem ter uma consequência beneficiosa para poder apoiar os trabalhadores da saúde e também nós podemos ajudar sendo os porta-vozes. Então, é uma conversa necessária no nível global, internacional, com organizações, com diversas organizações. Eu gostaria de oferecer alguns números. 10% dos nossos membros evitassem plásticos de um único uso na nossa prática diária. Então, haveria 12 milhões menos de produtos plásticos sendo jogados fora. Eu sei que também podemos ajudar a muitos pacientes. Então, muito importante também considerar que a poluição que vem da indústria farmacêutica é muito alta e ela deveria ser incluída na conversa para poder ter maior consciência. Também muito importantíssima oferecendo conselho, oferecendo também assessoria aos nossos pacientes, aos nossos beneficiários sobre o que acontece com a mudança climática, as consequências que isso gera. Significará também que pode haver um aumento na consciência, na ação climática e também as pessoas jovens devem ser incluídas nas discussões climáticas e também deveríamos ser incluídos nas decisões, pois essas decisões de hoje vão ter uma consequência nas decisões do futuro. Então, deveríamos fazer parte da discussão, da ação, dos resultados. Sobre isso, gostaria de indicar que a IPSF, como organização, trabalha com a educação, com a defesa e também agimos dentro das faculdades. Também as organizações como as de vocês poderiam fazer parte das nossas discussões, dos nossos treinamentos e as atividades da minha organização também vão se beneficiar e esperamos que para o futuro mais de nós possamos fazer parte dessas discussões, atividades e também, por que não, deixar de pensar no dinheiro como um elemento central na educação. Muito obrigado, Machari, por participar da conversa, principalmente sobre deixar de usar combustíveis fósseis. Dorian, se pudéssemos falar com você agora para ouvir coisas mais específicas sobre a região da América Latina. Oi, obrigado por me terem aqui. Eu vou falar em espanhol, pois há muitos colegas da América Latina aqui. Eu represento a Aliança de Enfermeiros para Ambientes Saudáveis.
Na América Latina, atualmente temos participação de colegas desde os Estados Unidos até a Argentina. Não sei se conseguiam ouvir aí um retorno no áudio. Tá bem? Perfeito. Atualmente trabalhamos com 4 grupos: pesquisa, educação, promoção e políticas para um bom convívio. E o que temos feito nos últimos 5 anos na América Latina, fizemos também convites a colegas para que trabalhassem primeiro em atividades educativas, pois desde a universidade da gente, a gente não foi formada para poder trabalhar nesse elo entre mudança climática e saúde. Então, a gente está formando, treinando as novas gerações, as outras gerações, com pessoas que não receberam essa informação e também que a gente entende a importância de começar com o treinamento. Do Conselho Internacional de Enfermeiros, houve 3 declarações convidando a gente a trabalhar em saúde planetária, mudança climática, também emergências e desastres. Na América Latina, a gente organiza a troca acadêmica, uma atividade para poder trocar informação dos diversos países, idiomas, e cada ano a gente tem uma troca onde todas as universidades e hospitais participam. Aí temos membros ativos. Nós treinamos em saúde, mudança climática, impacto sobre as ações de mitigação, desde cada um dos cenários onde a gente trabalha. E, à parte, também a gente tem os outros profissionais da saúde. Sendo enfermeiro, a gente tem contato com os pacientes. E isso faz com que a gente possa ser um promotor da saúde ambiental. Tivemos atualmente a gente tem 42 instituições, a gente tem apoio de diversas organizações ainda na rede de hospitais verdes, saudáveis. Também a gente está trabalhando com a rede de clima e saúde da América Latina. Isso já permitiu trabalhar com pesquisa transdisciplinar, que é absolutamente importante. Atualmente, a gente tem um projeto grande sobre mudança climática na Colômbia e na Argentina. Então, a gente está trabalhando em diversas áreas, temos um desafio, a gente tem um desafio muito grande também, que é trabalhar em emergências e desastres ligadas a emergências climáticas. A gente nunca recebeu essa formação. A gente está convidando os parceiros da gente para que eles comecem com essas formações devido aos alagamentos, emergências climáticas. No ano passado, no Brasil, havia um hospital que não conseguia lidar com essa situação, como eles não sabiam como continuar oferecendo cuidado aos seus pacientes, garantir a segurança dos pacientes quando o hospital está alagado. Então, é necessário começar a trabalhar fortemente nessas áreas. A gente tem que continuar focando na saúde planetária, justiça climática, pois, como os colegas indicaram anteriormente aqui, na América Latina, a gente não tem os países que poluem mais, a gente tem os países que estão sofrendo as consequências. Então, gostaria também de contar para vocês que temos filósofos, profissionais de diversas áreas da saúde, advogados. Isso faz com que a nossa visão fique mais ampla com essas diversas disciplinas.
E também gostaria de salientar também que uma área onde a gente deveria trabalhar mais é treinamento, também um convite para as universidades, para que se envolvam no treinamento das pessoas que estão se treinando como profissionais da saúde. Necessário também ter políticas públicas, absolutamente necessário. E desde as associações profissionais, é necessário fazer mais ainda. Espaços como esse aqui permitem criar mais ação, também melhorar, conhecer os esforços que todo mundo está fazendo para criar mais impacto. Essa foi a experiência da gente na América Latina. A gente já trabalha fortemente na área de enfermagem, unindo e também chamamos todos os profissionais da saúde Thank you que so much, gostariam de se Jonas. juntar com a I'm in a gente. different position Muito myself. I obrigada. thought nothing in relation to climate change or preparedness or resilience healthcare Muito further. interessante So I ouvir can o que totally agree você with what you said. mencionou, It's still a juntando a long educação, sistemas challenge. Thank you for also resilientes. highlighting the Então, importance isso of continua sendo partnership um and desafio. against Muito the need for obrigado por funding and salientar a capacity building. importância das It's not just nurses, but also the rest of associações the health professionals. We'll have para a poder good number of continuar, questions by our participants, and I'm just adding para continuar Maria construindo herself to capacidades, what she covered in her conhecimentos. presentation Temos in algumas relation to the perguntas Lancet aqui, Countdown. algumas para I will just Maria, throw the first question sobre o to all the relatório group and see Lancet who would like to Countdown. answer it. A So the primeira first question pergunta is, é how para should one todos, e embed aí climate adaptation temos aqui a measures primeira. within Como universal health coverage deveríamos frameworks to integrar ensure as equitable medidas de access to mitigação de primary adaptação healthcare para services garantir o for climate acesso vulnerable populations? igual para os serviços de saúde primária em populações vulneráveis. Jim. Thanks, Lucian. Yeah, Jim? that's a great question, and I think that's coming from Taslima. I think we've got Muito a little bit obrigado, of uma work ótima to do pergunta. as a population public health community. Acho que temos The bastante universal trabalho para health fazer. coverage for more than a decade has been a fantastic Como alguém trabalhando framework faz mais de uma health década equity, nessa área, já vimos the sustainable development. muitas mudanças nos marcos de trabalho, nas metas de desenvolvimento sustentável, mas penso que nesse período provavelmente deixam de colocar ênfase na saúde pública no referente a acesso a serviços, ou também tratamento de doenças infecciosas. E há bastante trabalho para fazer ainda, para recuperar as funções da saúde pública no marco de trabalho universitário. Então, se a gente quiser trabalhar em resiliência climática, preparação a pandemias, ou doenças transmissíveis de uma maneira coerente nas diversas instituições, é necessário colocar mais ênfase na saúde pública, na construção de capacidades. Penso que por aí há uma oportunidade de usar esse relatório do Lancet Countdown e também usar também os planos de mitigação. Yeah, thanks a E lot. também That's conversar de indeed a maneira very global. important aspect, to ensure that's within É the universal aspecto health muito coverage importante. framework. Another question that also has followed up from after Maria's Outra presentation. pergunta If any of you know any que leading apareceu logo da cities apresentação da in Maria, implementing interventions in relation to para climate change and aqueles health. que moram em cidades. Que ações Perhaps podem ser Harsh, you can share some of the implementadas? cities in India? Yes, I just raised my hand.
Justamente eu tinha levantado a mão. Nós temos muitas cidades. Uma delas é uma capital de um estado, onde há diversos passos que foram implementados na Fundação de Saúde Pública da Índia e também em associação com o governo, usando esse modelo. Atualmente, há 25 cidades onde os governos têm trabalhado bastante a respeito disso e é possível também dividir as experiências. Muito obrigado. Será muito útil para os participantes. A última pergunta que podemos responder o dia de hoje é sobre a influência dos combustíveis fósseis, o efeito deles na tomada de decisões. Como podemos fazer isso com as influências que vemos global e nacionalmente? Yes, Dorian. Gracias. Dorian? Es una pregunta difícil. É uma pergunta Difícil difícil, porque efectivamente parte del pois interés efetivamente de parte todas las do organizaciones, interesse de todos los todas as países, porque organizações, yo lo decía dos anteriormente, países. finalmente, Preciso dizer en anteriormente, nuestro caso somos los países que menos no caso da contaminamos gente, y a gente tem os países que desafortunadamente menos nuestras poluem. economías dependen E, mucho de desafortunadamente, as los economias da fósiles. gente também Entonces, têm muito dos combustíveis y se fósseis, necesita ir haciendo então é transición. necessário Y yo creo fazer que todas transição. las acciones son absolutamente importantes. Penso que Cuando uno todas as encuentra ações são contradicciones en el tema, importantes. lo primero que dicen Quando es, há bueno, es responsabilidad contradições de no los tema, gobiernos. sempre ¿Y qué se estamos fala, é haciendo responsabilidade nosotros? dos governos, o Nosotros que a gente necesitamos está ir a la fazendo. abogacía E precisamente nós porque precisamos si no nos estamos fazer encontrando con a los defesa pacientes, disso, con pois las personas, estamos con las vendo comunidades pacientes, afectadas por los efectos del comunidades, cambio climático pessoas en su salud. afetadas Entonces pelos nosotros efeitos da podemos mudança dar la voz climática. y es Então, importante a hacer lo gente que pode estamos levantar haciendo, a voz utilizar estos e indicadores dizer que o que ustedes a nos gente están está proporcionando, porque fazendo, me usar parece esses de indicadores inspiración para poder para fazer comenzar pesquisa, a para alzar poder la voz y hacer disseminar a la voz informação. É mía necessário levantar a como una voz forma de e evidenciarles que estamos fazer ya também a moviendo defesa para dessas que los gobiernos situações, sepan qué está pasando con las para comunidades, qué está pasando informar con la os salud de las governos sobre personas o que está y no acontecendo com as solamente de las comunidades, a personas, saúde de das todos los pessoas, seres não vivos somente das pessoas, que mas de trabajan en todos os función de seres One Health. vivos. Entonces, es poder hacer la Trabalhar voz y para poder trabalhar o alzar la conceito voz. de Creo One que eso es Health. absolutamente importante Então, é y actuar desde absolutamente cada uno de importante e nuestros agir lugares. No desde podemos darle cada la espalda a esta problemática. dos Gracias. nossos postos de trabalho. Não podemos Thank deixar you de so ver essa much, Dorian. situação. I think calling it out and actually Obrigado, speaking out about the elephant in the room Leugen. is a É crucial necessário initiative falar that we sobre need. o And then I evidente, would o like primeiro just to que a thank gente tem que our fazer. here panelists Gostaria de for joining us. agradecer And just to remind nossos everyone that we'll be palestrantes sharing the por estarem recording of aqui the webinar e with all the lembrar todo participants mundo que vamos afterwards. dividir And for a closing, I would like gravação, just as to pass it to apresentações com our todos dear vocês. E antes CEO de of encerrar, gostaria de Healthcare Without passar Harm, o Miss microfone Emily Bancroft, just to à nossa provide some closing CEO remarks. de Healthcare Without Harm, Thank you Emily so much, Bancroft, Luigi, para and encerrar a thank you so sessão. much to all of the panelists, Muito and also to the obrigada. Budget Commission team. Agradeço I'd também like to count todos the os team, sorry. palestrantes, It was participantes, really wonderful, this data and having this information is também so as important. comissões do And so Lancet. thank you Foi for coming here today and sharing this genial to us and ver for toda perhaps essa sort of informação. bringing some color and some Agradeço examples to what this really means in pela action. assistência, I know that por dividir personally, exemplos de this como session isso much more tudo se convinced than vê na ever ação. that the evidence is clear, Pessoalmente, that the eu stakes vou are deixar essa incredibly sessão high, and that the health sector's com voice, and specifically the a voice of health certeza de que a professionals, evidência and the é action that clara, you all can é take is muito indispensable to addressing this crisis. importante And as considerar you've a already heard voz, so a clearly ação today, dos the Lancet paper profissionais da reminds us that climate saúde, change is already a health como todos emergency, vocês and indicaram. the impacts are showing A up in the mudança clinics in which you all climática work, é uma in the hospitals emergência in which you work, and climática. in the communities in which we all E live in. nos hospitais, nas We heard the comunidades, evidence of onde rising heat todos related nós illnesses, worsening vivemos air quality, também, temos vector-borne evidência de diseases, and doenças
que tem aumentado devido à mudança climática, doenças infecciosas respiratórias e também como isso afeta as comunidades mais vulneráveis no mundo. Como sempre dizemos, não é necessário o relatório para indicar que a mudança climática está mudando a nossa prática. E o relatório é muito útil, pois oferece evidência científica para poder tomar ações. E eu adorei ouvir algumas soluções concretas. A construção de infraestrutura resiliente, ou às vezes coisas pequenas para ir construindo essa mudança maior. Isso não é somente sobre reduzir as emissões, mas para melhorar a saúde das gerações futuras. Isso também, como membros do setor sanitário, temos uma habilidade única. É necessário também continuar levantando a voz para denunciar as crises com médicos profissionais. Somos vozes confiadas para poder dividir a informação. Então, como Healthcare Without Harm, agradecemos pela assistência e nos queremos apoiá-los na sua defesa dos temas discutidos aqui. Então, no último ano, temos usado estratégias de colaboração que vêm dos nossos parceiros nos Estados Unidos, Sudeste Asiático, Austrália, da América Latina, Europa. E a estratégia está baseada na aceleração da transição para sistemas mais resilientes no mundo. Para que também os países possam mitigar seus efeitos na mudança climática também. Também preparação de infraestrutura resiliente no setor de saúde, também reduzir o uso de plástico, pois sabemos que afeta a saúde humana, também significa também o uso de combustíveis fósseis. Então, através dessas três estratégias, fortalecemos as redes globais, melhoramos a liderança global e tentamos ajudar todos nós para a ação, para poder ter uma implementação das soluções. E sobre aquelas prioridades e as redes, Virginia já tem trabalhado internacionalmente um motor transversal de impacto para essa estratégia, sobre como podemos amplificar a voz dos profissionais da saúde para poder ter aquela política focada no paciente, que irá também dar formato à implementação. Sabemos também que quando se fala sobre a saúde, as pessoas vão ouvir. Por exemplo, a pergunta sobre os combustíveis fósseis faz alguns anos atrás. Se os profissionais de saúde fizeram uma chamada para a transição justa, mais de 46 milhões de profissionais de saúde assinaram aquela declaração para poder tomar uma ação global. Nós vimos que é necessário ter aquela voz grande, potente, pois houve uma união da OMS, dos ministérios, dos profissionais de saúde. Vimos também como isso foi discutido nas COPs. Também vimos diversas instituições, cidades, científicos de diversos lugares do mundo que assinaram aquela declaração para a ação. Então, esses esforços
realmente criam uma diferença no referente ao que os combustíveis fósseis fazem em contra da saúde das pessoas. Nós podemos fazer grandes mudanças nas políticas locais, regionais, globais. Também isso também permite amplificar as vozes, nossas vozes. E também é muito que podemos fazer nas diversas organizações de saúde. Também muito importante, pois o setor de saúde pode se unir para fazer frente aos desafios. Então, nós estamos abertos a receber apoio e conselho de todos aqueles interessados em aumentar o tamanho da nossa voz. Também agradecemos o trabalho da equipe, pois também permite oferecer os resultados do Countdown para ações concretas. Agradecemos os palestrantes, a equipe da Lancet Countdown e todos vocês que tomaram o tempo para poder estar nessa reunião. É necessário começar a pensar como podemos implementar isso nas nossas áreas de trabalho, sua colaboração, trabalho, esforço. Isso será traduzido em mudança. Queremos continuar trabalhando com vocês à medida que construímos um futuro